Romanos capítulo 9, verso 11, do 11 ao 20. Diz assim: Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E aí a resposta do apóstolo Paulo, né? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a que a formou: por que me fizeste assim? O tema da minha mensagem hoje é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu já fiz uma pregação inteira falando sobre este assunto. E mais uma vez eu vou reafirmar esta verdade, porque é de suma importância para nós. E eu vou tratar de 4 princípios que creio que emanam aqui do texto sagrado. O primeiro princípio que eu vou falar é que Deus predestina, que Deus separou os seus antes da fundação do mundo, como nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse. Mas aqui em Romanos capítulo 9, isso está de forma muito clara, que Deus separou os seus antes da fundação do mundo. Este primeiro princípio nós vemos aqui de forma muito clara no verso 11. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Então, o primeiro princípio emana exatamente desse verso 11. Deus predestina. O segundo princípio que eu vou falar aqui é que a eleição é segundo a bondade de Deus, não é por conta de nossos méritos, como nós podemos ver aí no verso 16. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Ou seja, nós por nós mesmos não podemos buscar a Deus, porque nós não temos mérito algum, nós não somos salvos pelos nossos méritos, porque nós não temos. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. O que nós temos a oferecer a Deus, nós não temos nada para oferecer a Deus. O que eu e você podemos apresentar a Deus e que nós possamos bater em nosso peito e dizer: eu sou digno e merecedor da vida eterna? Nada. Nada. Nada que venha de nós mesmos, se não for obra exclusiva de Deus, nós estamos perdidos. Jesus foi categórico ao dizer isso. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, eu separei vocês antes da fundação do mundo. Então este será o meu segundo princípio. A eleição é segundo a bondade de Deus, não segundo os nossos méritos. O terceiro ponto é que a maldade humana ela está debaixo do controle de Deus, como nós vemos aí no verso 17. Pois a Escritura diz ao Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Todos nós nos lembramos da história de Faraó. Como era aquele homem, a dureza de seu coração, tanta maldade. Ou seja, mais uma vez nós vamos ver que inclusive a maldade está debaixo do controle de Deus. E glória a Deus por isso. Porque imagine se os homens estivessem à solta aí. Imagine se os homens pudessem fazer tudo o que lhes dá na telha, se Deus não tivesse o controle de nada. E Paulo está dizendo que inclusive essa maldade, que não foi Deus quem colocou no coração de Faraó, essa maldade já estava lá, Deus apenas se utilizou de toda esta maldade para cumprir o seu propósito. Deus não colocou o mal dentro do coração de Faraó, a maldade já estava lá, ela simplesmente veio à tona. Quando Deus arranca a sua graça, quando Deus tira as suas mãos, essa desgraça vem à tona, a nossa podridão.
e o quanto nós somos depravados. E o quarto ponto é que Deus decreta tudo. Né? Qual é a importância de nós compreendermos esta doutrina da soberania de Deus e a responsabilidade humana? Porque quando você compreende, ou pelo menos você tem um entendimento da importância desta doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana, isso para os filhos de Deus traz consolo. Porque se eu creio que Deus é soberano, não importa o que aconteça comigo. Eu posso perder um parente, posso perder um amigo, posso perder quem for. Alguém pode ser assassinado em minha família. Se eu creio que Deus é soberano, tudo está no controle dele, eu sei que eu posso descansar, por mais dolorido, por mais sofrido que seja, eu sei que eu não fui pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa, e eu posso descansar nele. Todavia, esta doutrina, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, é assustadora. Porque todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que não confessaram a Cristo, que não creram em Cristo, um dia estarão com Ele frente a frente e serão condenados a uma eternidade de sofrimento. E isso é completamente assustador, é porque nós não temos noção de quem Deus é. Por isso que nós muitas vezes conduzimos a nossa vida no oba-oba. Porque nós não temos o conhecimento de quem Deus é verdadeiramente. Muitas pessoas têm medo do diabo, de Satanás. A Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Era de Deus que nós deveríamos temer, porque se nós não estivermos prostrados diante dele, o que permanece sobre nós é a ira de Deus. É a ira de Deus. E se você se lembra, Jesus lá no Getsêmani estava completamente apavorado, não por conta dos soldados romanos, não por conta da cruz que ele teria que carregar, mas justamente por conta disso, porque ele sabia que a ira de Deus seria descarregada sobre ele naquele exato momento que os pecados dos homens estariam sobre ele. E Cristo ficou completamente apavorado. Então é assustador nós olharmos hoje e vermos como a maioria dos crentes vivem, porque eles vivem como se eles não conhecessem a Deus, ou melhor, não conhecem mesmo a Deus, porque se conhecessem, estariam ali prostrados diante do Senhor. Então esta doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana é fundamental para que eu e você possamos avançar. E aqui no capítulo 9, todo o capítulo 9, Paulo está falando da doutrina da eleição, da predestinação, que Deus nos separou antes da fundação do mundo. O interessante, né, antes de nós adentrarmos aqui para estes princípios, é a maneira como Paulo trata deste assunto. Hoje no meio evangélico, nós, reformados, somos conhecidos basicamente por esta doutrina da predestinação. Quando você fala, Deus me separou antes da fundação do mundo, muitos já vão olhar para você e dizer, você é calvinista, você é reformado, então você crê nisso. Então, sem dúvida alguma, a fé reformada não se resume apenas na doutrina da eleição, da predestinação, mas é uma das doutrinas mais conhecidas aí. E o problema hoje é que muitas pessoas, com o advento aí da internet, todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. Então nós vemos pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, às vezes, né? E esse conhecimento deveria levar por uma vida piedosa, e muitos parece que não vivem. Porque, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque Paulo, ao falar da doutrina da eleição, da predestinação, Paulo está com o coração completamente pesado ali. Paulo está com o coração triste, porque ele está vendo que os seus irmãos, que muitos judeus, estavam caminhando rumo ao inferno, porque não haviam se arrependido dos seus pecados. E Paulo, então, está trazendo a doutrina da eleição, da predestinação, com esse peso. Muitos estão perdidos. Hoje, como que os crentes se posicionam? Eles vão para a internet e procuram massacrar todo mundo. Aqueles que não têm o mesmo conhecimento começam a ser humilhados por os outros. Começam a expor aquilo que eles entendem, não para ganhar aquele irmão, não para que aquela palavra seja bênção na vida daquele irmão, mas é justamente com o intuito de humilhar, de massacrar, de mostrar muitas vezes que nós somos superiores. Paulo está dizendo que este não pode ser o coração de um servo de Deus. Por que Paulo estava lidando com tanta compaixão para com aqueles judeus? Porque aqueles homens eram bons? Claro que não. Aqueles homens penduraram Cristo na cruz. Aqueles homens massacraram inúmeras vezes o apóstolo Paulo. O açoitaram muitas vezes. E mesmo assim, Paulo está ali com o coração
completamente derramado diante de Deus, com muita compaixão e muita misericórdia. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque Paulo sabia, assim como um dia ele era inimigo de Deus, assim como um dia ele perseguiu a igreja do Senhor, mas um dia a graça de Deus o alcançou e o transformou. Aquele que era um perseguidor agora é um propagador do evangelho, trabalha em prol do reino de Deus. Por isso Paulo sabia, tudo que eu conheço, tudo que eu sei, não é fruto, não é meu mérito, é fruto da graça de Deus. Então é da mesma maneira que eu e você precisamos pregar o evangelho. Não estou dizendo que nós não vamos reafirmar aquilo que nós acreditamos. Não, nós vamos pregar a verdade em amor. E muitas vezes pregar a verdade em amor vai doer, mas que a nossa motivação seja correta. Eu preciso falar a verdade, se não se arrepender do seu pecado, está indo rumo ao inferno. Por mais que isso doa, mas isso é o único caminho de libertação. É o único caminho que pode despertar o homem a se arrepender dos seus pecados. Senão ele continua indo rumo ao inferno tranquilamente. Então nós precisamos levar a mensagem do evangelho. Nós vamos pregar a verdade, nós não temos medo de anunciar a verdade. Vamos confrontar o erro, mas que seja com a motivação correta. Assim como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Que o nosso desejo ao pregar o evangelho, e lembre-se disso, todos vocês aqui, um dia vão estar frente a frente com Deus. Todos nós estaremos frente a frente com o Senhor, e não apenas eu serei responsabilizado por pregar ou não pregar o evangelho. Todos nós, todos vocês, também serão responsabilizados. Por que não pregaram? Por que deixou de abrir os lábios e pregar o evangelho? Todos nós, porque esta missão não foi apenas para os líderes da igreja, foram para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Todos nós fazemos parte do exército de Deus. Então, da sua maneira, do seu modo, do jeito que Deus te criou, abra os seus lábios e pregue o evangelho. Anuncie as boas novas, peça direção a Deus, peça para que Deus quebrante aquele coração, assim como um dia quebrantou o seu coração, que Deus possa começar uma obra ali, e que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor para levar o evangelho, para que aquela pessoa ao ouvir a mensagem, o Espírito Santo, possa quebrantar o coração e ela possa se arrepender dos seus pecados, porque o Espírito Santo que traz aí a convicção do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que opera em nós e que nos transforma a cada dia. Então vamos lá. Muitas vezes eu ouço a seguinte frase: vá para a Bíblia sem preconceitos. Mas o que é isso? Vá para a Bíblia sem preconceitos, ou seja, sem conceitos estabelecidos de antemão. Mas como? Como nós vamos para a Escritura sem nenhum conceito pré-concebido, sem nenhum conceito estabelecido de antemão? Não existe essa possibilidade. Porque, afinal de contas, nós precisamos ir para a Bíblia com alguns preconceitos, estabelecidos, com alguns conceitos pré-estabelecidos. Como, por exemplo, a inerrância bíblica. Ou seja, que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não contém erros. Não é que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus e ela não tem erros. Então eu preciso ir para a Bíblia com este conceito estabelecido. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Por quê? Ora, crer na inerrância bíblica é fundamental para interpretar passagens difíceis e aparentemente contraditórias. Porque há passagens difíceis nas Escrituras, que aparentemente há ali uma contradição. Então, se eu vou para a Escritura com um conceito já estabelecido, ela é inerrante, se há uma aparente contradição, eu sei, o erro está em mim, ou eu não conheço todo o assunto, ou eu não estou dominando todo o assunto, ou algum problema está acontecendo comigo. Não é que há erros na Escritura, não há erro na Bíblia. O problema está em mim. Ou eu não conheço o assunto, eu não tenho domínio da palavra de Deus, ou os meus olhos estão fechados para esta verdade. Então eu preciso ir com um conceito de antemão ali, um conceito estabelecido. E aí as pessoas vão um pouco mais além, elas dizem assim: vá na pureza do seu coração. Na pureza do meu coração? A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá?
É loucura nós acharmos que estamos livres de qualquer influência. Não. O nosso coração maligno, ele quer manobrar a Escritura a todo instante. Não dá para nós nos livrarmos deste coração maligno. O nosso coração maligno, nós temos que estar atentos para com ele. Por isso que nós sempre oramos: Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra do meu coração que é corrupto e desesperadamente enganoso. O nosso coração muitas vezes nos prega peças que nós não conseguimos identificar muitas vezes. Então o nosso coração maligno, ele é tendencioso a distorcer o texto para aprovar os nossos desejos carnais. A todo instante ele quer fazer isso. Manobrar a Escritura para que atenda, o nosso desejo. Quando você olha para a história, você percebe isso. Que alguns homens, de repente, começaram a trilhar alguns caminhos, justamente porque estavam movidos por inveja. Talvez por conta da inveja que foi brotando no coração deles, eles não conseguiam identificar, deixavam de ter uma clareza bíblica, dos princípios bíblicos, da doutrina bíblica. Eles não conseguiam enxergar a verdade, mesmo que a verdade os atropelasse feito um caminhão. Eles não conseguiam enxergar. Como, por exemplo, João Agrícola, que era também um discípulo de Lutero, ele começa a pregar ali, ele tinha um repúdio total para com a lei de Deus, e alguns estudiosos, historiadores, eles vão dizer que João Agrícola, ele mantinha esta posição porque provavelmente ele tinha inveja de outro discípulo de Lutero, que havia um homem que tinha um destaque na sociedade. Então João Agrícola, ele começa a trilhar um outro caminho e a reafirmar algumas verdades que ele acreditava ser verdade, que não estava na Escritura, muitas vezes movido por inveja. Podemos reafirmar que João Agrícola estava com inveja do outro discípulo de Lutero? Puxa, fica difícil para nós avaliarmos isso. Mas uma coisa é fato. Sobre João Agrícola não dá para nós sabermos se é verdade ou não. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes nós passamos a crer em algo por conta do nosso coração maligno. A Bíblia também mostra que muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma verdade, mesmo que ela nos atropele como uma carreta. Qual o exemplo? Os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus tinham um domínio do Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos até aqueles dias. E eles tinham um domínio do Antigo Testamento. Eles conheciam as inúmeras profecias acerca do Messias. Eles tinham um domínio da palavra de Deus. E a Escritura diz que eles debatiam a lei com Jesus. E a Bíblia também diz que eles faziam isso motivados por inveja. Eles debatiam a lei com Jesus motivado por inveja. Ou seja, eles não conseguiam enxergar a verdade, mesmo que ela estivesse sendo ali como se fosse uma carreta atropelando aqueles homens. Eles não conseguiam enxergar a verdade bíblica. Isso pode acontecer comigo, com você. Muitas vezes a inveja brota dentro do nosso coração e nós ficamos cegos. Nós não conseguimos ver doutrinas, princípios bíblicos que estão claro, que todos enxergam, mas nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes porque a inveja está dentro do nosso coração. Isso então, meu irmão, quer dizer o seguinte: ter a Bíblia nas mãos não significa que você chegará à verdade. Os fariseus tinham. Eles tinham a Bíblia nas mãos, mas eles estavam interpretando de maneira errada, ou interpretavam de forma errônea. Então, se você apenas ter a Bíblia em suas mãos, não significa que você chegará à verdade. Por isso a importância de você ficar preso ao texto sagrado. Você não foi chamado para, eu acho isso, eu penso isso. Não, nenhum pastor foi chamado para isso. Para ir além do texto, como disse Martin Lloyd Jones. Eu sei o que o texto diz. O que está no texto. Fora do texto eu não sei e não quero saber. Então há muitas pessoas, por exemplo, o livro de Apocalipse, há muitas vertentes hoje evangélicas que eles querem atribuir para cada símbolo lá de Apocalipse, eles querem atribuir um significado. E aí surgem as heresias. Eles querem dar significado para a mínima coisa que tem ali. E aí eles começam a se distanciar do texto. E quando você se distancia do texto,
há uma grande probabilidade de você cair nas heresias, você pregar heresias. Então fiquemos com o texto. Tudo que nós precisamos saber para trilharmos a nossa vida cristã, isso você tem revelado aqui na palavra de Deus. Deus deixou muito claro para nós. O que nós precisamos saber para trilharmos a nossa vida cristã, Deus deixou de forma muito clara aqui em sua palavra. Então a arrogância e a ingenuidade, ela pode nos tornar hereges. Você ser arrogante, isso pode te levar a pregar uma heresia, e você também trilhar o caminho da ingenuidade, também pode te fazer um herege. Então o texto está muito claro. Nós temos ali que Deus predestina, que a eleição é segundo a bondade de Deus. Está muito claro aqui no texto que Deus usa a maldade humana para o seu bem, para que o seu nome seja glorificado. Está muito claro aqui. O problema, sabe qual que é o nosso problema? É que nós não aceitamos apenas só o que o texto diz. Não, nós queremos ser melhores do que o apóstolo Paulo. Sim, isso está dentro de nós. Nós somos arrogantes. O apóstolo Paulo não prolongou o assunto quando surge a objeção. Mas por que Deus então se queixa? Já que ele predestinou, que ele decretou tudo, que ele está no controle de tudo, por que ele me responsabiliza pelos meus pecados? O que o apóstolo Paulo faz? Começa a chorar? Não, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ou seja, ponha-se no seu lugar. Quem é você para se levantar contra Deus? Deus disse isso e ponto final. É assim que funciona. E nós não podemos atribuir a maldade a Deus. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus sequer irá nos tentar. É o que diz a Escritura. Então nós fiquemos com o texto. E aí, primeiro ponto, Deus predestina. Isso está muito claro. A Bíblia diz muito claro, de maneira muito clara, que Deus nos separou antes da fundação do mundo. Antes de nascer, Ele nos predestinou, nos separou para Ele. Durante a Reforma Protestante, hoje o nosso debate está tão baixo que, inclusive os crentes, muitos, rejeitam esse pensamento, essa doutrina, de que Deus predestinou, de que Deus nos elegeu, de que Deus decretou, de que Deus é soberano. Hoje você vê crente lutando contra isso. Você vê crente com impasse com essa doutrina. Meu irmão, mas se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver que na Reforma Protestante, inclusive os católicos, afirmavam isso, que Deus decretou. Eles defendiam este ensino. Não, Deus é soberano. Deus decretou coisas. E aí é claro que ali durante a Reforma surgiram alguns hereges, né? Surgiram alguns homens defendendo algumas linhas, nem sei se posso chamar teológicas ou filosóficas, como por exemplo Luís de Molina, que começa a defender uma teoria, né, para tentar conciliar. Ou seja, eles estavam tentando barrar o movimento da Reforma Protestante, que dizia de forma muito clara que o homem é depravado e que Deus era soberano sobre tudo e sobre todos, que Deus não era o autor do mal. E aí, então, muitos católicos, muitos movimentos, né, católicos começaram a se levantar para tentar brecar a Reforma Protestante e para tentar barrar esse ensino. E alguns homens como Molina, né, que era um padre católico, jesuíta, ele vem com um ensinamento para tentar conciliar as duas coisas, a soberania de Deus e o homem sendo responsabilizado pelos seus pecados, como se ele pudesse por si só escolher a Deus. E o mais chocante é que hoje você vê crentes protestantes flertando com os ensinos de Molina, que na verdade, no fundo, visava defender os princípios católicos. E você vê crente hoje dizendo que ele segue a mesma linha de Molina. E aí, você vê que o discurso hoje, né, o debate é tão baixo que nem os crentes acreditam que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, né? E aí, mas é muito claro aqui nas Escrituras. E o perigo, qual que é o perigo disso? Molina, ele foi além do que o texto diz. Isso é um perigo, e eu vou falar disso daqui a pouco. Ele foi além, ou seja, Paulo não deu a explicação. Paulo só disse, é assim e ponto final. Molina disse, não, eu tenho a explicação.
Eu tenho uma revelação. Ou seja, ele era superior a Paulo, que estava inspirado por Deus, que Deus o separou para instruir a igreja dele, mas Molina era melhor que ele. E isso é um perigo. Em Efésios 1:4, Paulo diz, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Há inúmeros versículos que eu poderia citar para você, a Escritura corroborando este princípio, que Deus nos separou antes da fundação do mundo. O Salmo 139 vai dizer isso, né? O salmista dizendo que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Jeremias 1:5 ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Jeremias era o seguinte, o meu chamado nasceu primeiro que você, Jeremias. O meu chamado para você, que um dia você seria profeta às nações, que você seria meu servo, nasceu antes de você sair da madre, antes de você sair do ventre da sua mãe. Eu já havia te separado, você simplesmente foi notificado do meu projeto, do meu plano para você, Jeremias. Por isso, fique tranquilo. Ou como nós vemos lá em Atos, capítulo 4, do verso 26 ao 28, né? Falando sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, os reis da terra levantaram-se, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade pré-determinaram que se fizesse. Você consegue ver aqui? O que está no texto é, Cristo foi crucificado. De um lado você vê ele mostrando a responsabilidade do homem. Eles penduraram Cristo no madeiro. O ódio para com ele era tão grande, penduraram no madeiro. E de repente o autor diz, olha, tudo isso estava debaixo do controle soberano de Deus. Ou seja, não é que Deus viu, que Deus previu que os homens iriam ferir a Cristo Jesus e assim determinou algo. Não. Tudo estava debaixo do controle. Cristo ser pendurado numa cruz, de maneira que tudo isso apontaria e glorificaria a Deus no final, estava debaixo do decreto de Deus. Mas do mesmo lado nós vemos ali os homens que o penduraram na cruz, que o cuspiram nele, serão responsabilizados por cada um de seus atos. Você vê ali a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque se Deus agisse com base, por exemplo, ele viu que os homens iriam ferir a Cristo, então ele decreta algo. Não, ele vai lá e vai ser morto por aqueles homens. Deus deixaria de ser o soberano. Deus deixaria de ser o Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, o homem seria o poderoso. Porque se Deus está agindo com base no que os homens fazem, no que os homens iriam fazer, então o homem passaria a ser o Todo-Poderoso e não Deus, o Criador Todo-Poderoso. Então, tudo estava debaixo do controle de Deus. Cristo precisava vir, cumprir o seu propósito, ser moído na cruz do Calvário, e isso de uma forma que muitas vezes eu e você possamos não compreender, vai glorificar a Deus, mas cada um dos homens também serão responsabilizados pelos seus atos. Segundo, a sua eleição não é baseada no mérito. Em toda a carta de Paulo aos Romanos, isso fica de forma muito clara, que o homem não pode por si só chegar a Deus. É uma tolice o que nós vemos hoje. As pessoas dizendo, eu escolho Deus. Quem é você para escolher Deus? Eu escolho Deus. Jesus disse, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E aí você vê os crentes dizendo, eu escolho Deus. Caramba, é bichão mesmo, hein? Bichão. Ele escolhe Deus. Jesus falou que não. Em toda a carta de Paulo aos Romanos, Paulo dá muita ênfase mostrando a depravação total. Que todos estão corrompidos, todos estavam debaixo da ira de Deus. Judeus e gentios, ninguém queria a Deus. Paulo deixou isso de muito claro em sua carta aos Romanos. Mas nós vemos hoje as pessoas dizendo, né? Não, Deus, eu escolho o Senhor. Depois de tudo que o apóstolo Paulo falou, não dá para crer que Deus previu que alguém o buscaria.
né, porque você vai para o movimento arminiano, não dá para fugir da lógica, Deus predestina. Isso aí, todos nós concordamos, arminianos ou calvinistas, todos concordam, Deus predestinou, Deus separou os seus de antemão. A diferença do calvinista para o arminiano é que o arminiano vai dizer, não, Deus escolheu, porque ele viu que nós o escolheríamos, né? Se Deus viu que você iria o escolher, não precisava ele te escolher. Né? Simples, né? Para quê? Se ele viu que você o escolheria, para que ele vai te escolher então? Esperasse. Mas, um fato, ninguém pode negar. Calvinistas ou arminianos dizem, Deus predestinou, Deus separou. Isso é ponto pacífico entre nós. Arminianos ou calvinistas, todos afirmam isso. Mas não dá para crer que Deus previu que o homem por si só o buscaria. Ora, Paulo diz aqui de forma muito clara que Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Paulo diz muito claro, não há quem busca a Deus. Paulo diz, não há nenhum sequer que busque a Deus. Todos se extraviaram. Paulo diz de forma muito clara que o homem é escravo do pecado. Meu irmão, nós somos tipo um carro desalinhado. Um carro desalinhado, se o carro está desalinhado para a direita, se você solta o volante, ele vai para a direita, ele vai ser puxado para a direita. Ele é conduzido para a direita na marra, ele puxa para a direita. Assim é o ser humano. Todos nós, sem exceção, do mais novo ao mais velho, fomos contaminados pelo pecado. A raiz do pecado está dentro de nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Por isso que nós tínhamos tanta dificuldade de buscar a Deus. Porque nós não o queríamos. Nós o rejeitávamos. Nós zombávamos de Deus. Então é idiotice achar que o homem por si só pode buscar ao Senhor. Não, o homem por si só ele não quer a Deus. Ele quer satisfazer o seu coração. Ele quer satisfazer em busca dos prazeres desta vida. Ele quer. Tudo o que ele quer são os prazeres desta vida, menos Deus. Então é uma tolice achar, né, após nós lermos a descrição do homem, narrada aqui pelo apóstolo Paulo, e em toda a Bíblia, acharmos ou tentarmos conciliar a possibilidade de que o homem por si só, ele escolhe Deus. Não, meu irmão, se não for uma intervenção divina, se Deus não tivesse operado em nosso coração, nós não estaríamos aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Pode ter certeza disso. Mesmo que você não consiga identificar, quando Deus começou esse propósito, esse projeto em sua vida, esta obra em sua vida, de uma coisa você pode ter certeza. Você só está aqui porque o Senhor começou a fazer algo em sua vida, num determinado momento desta história. E Ele nos convenceu dos nossos pecados, do juízo e da justiça. Simplesmente por conta disso que nós estamos aqui. Então a nossa eleição não é baseada em nosso mérito. É baseada na bondade de Deus. Porque se Deus não tivesse nos escolhido, ninguém escolheria Deus. Essa é a realidade. E eu já fiz uma pregação inteira sobre isso aqui. Terceiro, né, Deus controla a maldade humana. Como diz aí o verso 17, né, do texto. Pois a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você vê que ele levantou a faraó e endureceu o coração de faraó. Já estudamos isso aqui também, nas outras exposições. Você vê a Escritura dizendo que Deus endureceu, e a Escritura também dizendo que faraó se endureceu. Que faraó se manteve impenitente diante de Deus, um coração duro diante de Deus. O que nós vemos aqui, de forma muito clara, é que há um Deus agindo ativamente em tudo. Que há um Deus agindo de forma ativa em tudo. Nós podemos ver isso aqui. Faraó é aquele homem mau, que por meio de sua maldade, cumpriu a vontade de Deus. Ou seja, a maldade que estava dentro do coração de Faraó, que não foi posta por Deus, que já estava no coração dele devido ao seu pecado. Deus retirando da sua graça simplesmente ficou evidente. E isso acontece comigo e com você. Nós só não fizemos coisas piores é porque Deus, com a sua graça, tem nos barrado. Se Deus não tivesse nos freado, nós faríamos tantas atrocidades como Hitler. Hitler não é uma anomalia. Todos nós aqui temos potencial para sermos iguais ou superiores a Hitler. Você duvida? Basta você pensar em o que você ama, coisa que você mais gosta, e alguém pisar no seu calo ou machucar a pessoa que você ama. Você está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive exterminar aquela pessoa. Inclusive fazer isso.
Então, nós temos potencial para sermos iguais ou superiores a Hitler. Hitler não é uma anomalia. E aí, então, Paulo ele diz isso, que poderia surgir essa objeção. Como Deus, então, pode me culpar? Como que Deus, então, pode me responsabilizar pelos meus atos? Se Ele é soberano, se Ele já decretou tudo. Por que eu sou responsável pelos meus pecados? E aí nós temos o problema do mal. E aí muitos vão querer explicar, como Molina tentou explicar. Paulo simplesmente se cala. Paulo diz, é assim e ponto final. Deus disse isso e ponto final. Ele é soberano e o homem é responsável por seus atos. Então, quando você peca porque você quer, porque você escolheu isso. Se você tem o Espírito de Deus, você não é escravo do pecado. Eu escolhi pecar, você escolheu, a escolha é sua. Você escolheu este caminho. E você será responsabilizado por isso. E ponto final. Paulo não explica, Paulo simplesmente diz, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Esta é a resposta do apóstolo Paulo. Ele simplesmente diz isso. Não entendemos, apenas cremos. Cremos porque está escrito, porque a Bíblia nos mostra, porque esta é a palavra de Deus, e por isso cremos. Temos motivos sólidos para crer na Escritura? Claro que temos. Nós temos uma base muito sólida para crer no que está escrito na palavra de Deus. Só profecias acerca de Cristo, mais de 300 profecias se cumpriram em Cristo Jesus. E não são essas profetadas que você está acostumado a ouvir aí nas igrejas, não. Dizendo, que você está chorando por conta de um parente, que você é isso. Não, profecias ricas em detalhes. Profecias com inúmeros detalhes. Onde nasceria, como viveria, como morreria. E nem existia o método de crucificação, de cruz que nós vemos. E inúmeras profecias acerca do Messias. Mais de 300 profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Outro motivo sólido que nós temos é que a nossa fé não é baseada num salto no escuro. A nossa fé não está baseada em um líder religioso que disse ter ouvido de Deus, como muitas religiões baseiam a sua fé em um homem apenas que diz ter ouvido de Deus. E aí você não pode questioná-lo, porque ele disse que estava sozinho e que Deus falou com ele. Quem é você para questioná-lo? Grande parte das religiões é fundada assim. Um homem que diz ter visto Deus, ouvido de Deus, e pronto, todos têm que se calar e obedecê-lo. A fé cristã verdadeira, a fé cristã genuína, não é assim. Quando nós olhamos nas Escrituras, e há inúmeros relatos na história de homens que eram ímpios, historiadores seculares, que não eram cristãos, que testemunharam sobre a vida de Jesus, mesmo não acreditando eles que Jesus era Deus, mas todos eles testemunhando. Existiu esse homem, que dizia ser Deus, que um dia foi pendurado no madeiro. Havia muitos discípulos que o seguiam. Então a nossa fé é baseada num fato histórico, que você pode checar. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que é o divisor de águas nesta humanidade. Nós podemos ir e pesquisar. A nossa fé não é um salto no escuro. Vá, busque recursos, pesquise sobre a fé. Então a nossa fé não é baseada num salto no escuro. Temos muitas testemunhas diferentes de falsas religiões. Como você vê aqui, a palavra de Deus citando, por exemplo, na morte de Cristo, muitas pessoas o viram. Não foram apenas os discípulos. Porque alguém pode dizer, é claro que eles iriam defender a Cristo. Eram discípulos dele. Talvez eles estavam mordendo uma grana lá, por isso que eles defendiam. Disseram que ele morreu na sexta e ressurgiu no domingo. Meu irmão, muitos daqueles homens defendiam a Cristo porque era verdade, não é porque eles se beneficiavam de algo. Diferente do convite moderno, que é feito hoje em grande parte das igrejas. Venha para Jesus e Ele vai resolver os seus problemas. Venha para Jesus e Ele vai te dar uma casa na praia. Venha para Jesus e a sua vida financeira vai estar perfeita. Não era esse o convite da igreja primitiva. O convite da igreja primitiva, sabe qual que era? Ele é a verdade, Ele é Deus. E aderir ao cristianismo no início, na igreja primitiva, não era nenhum sucesso. Você corria risco de ser morto por aderir ao cristianismo. E por que então aqueles homens aderiam ao cristianismo e defendiam com unhas e dentes o cristianismo? Porque era verdade. Eles podiam ser mortos como muitos foram mortos na cruz, com morte de cruz, simplesmente porque reafirmaram a fé em Cristo Jesus. Ele é Senhor, não é César que é o Senhor. Jesus é o Senhor. E por que esses homens mantinham firmes? Muitos viram ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Aderiam ao cristianismo justamente porque ele era verdade. Não era uma balela, não era uma
um meio para se alavancar na vida. Não, era a verdade. Ele morreu na sexta e ressurgiu no domingo. E havia inúmeras testemunhas. Então toda a nossa fé está baseada em preceitos lógicos. E este livro, a Bíblia Sagrada, nos dá base o bastante para crer que algumas coisas nós não iremos compreender mesmo. A Bíblia nos deixa muito claro. Ela nos dá base para isso. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, mas isso é ilógico. Não me parece ilógico. Nós, pois afinal de contas, nós estamos falando de Deus, não é? É ilógico você dizer que nós não compreendemos algumas coisas? Que nós não compreendemos a mente de Deus? Eu não vejo que é ilógico. Não estou dizendo, né, como há uma canção que diz, né, ninguém explica Deus. Eu já vi pastor falando isso, né, ninguém explica Deus. Então ele deveria fechar a boca e ir embora, né, porque, afinal de contas, o que ele está fazendo é um desserviço, então. Claro que em sua complexidade, em sua infinitude, nós não vamos explicar. Mas o que está revelado, o que Deus revelou, o que Deus deixou de forma muito clara, nós temos que transmitir à igreja. Essa é a nossa função, instruir a igreja do Senhor, na verdade, em sua palavra. Então não me parece lógico, pois afinal de contas nós estamos falando de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, vai dizer isso. Que algumas coisas que estão encobertas a nós. Que algumas coisas Deus deixou encobertas para nós. Algumas coisas nos foram reveladas. Como o apóstolo Paulo diz, em parte, hoje, em parte o conhecemos. Mas um dia chegará que tudo vai ser revelado. Nós não sabemos todas as coisas, mas nós sabemos tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. Então isso que você vê hoje, os crentes aí, procurando profetinha em toda esquina, isso é um absurdo. Né? Eles só querem dar o próximo passo se o profetinha falar. Né? Eles querem ter todo o cenário montado, revelado, para darem o próximo passo. A nossa vida cristã não é muito assim não, meu irmão. Nós somos tipo Abraão mesmo. Pega a sua mulher aí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai andando, confia. Vida cristã é assim, dependência total de Deus. E esses homens que dizem, né, ser amantes de Deus e vão em busca desses profetinhas, porque não conhecem o Senhor. Porque se quisessem mesmo de fato conhecer a Deus, querer ouvir a voz de Deus, abre a sua Bíblia. Aí você vai ver Deus falando com você. Você vai ouvir Deus falando com você. Abra a Bíblia e leia. Isso aqui é Deus falando com você. Muito do que nós vemos hoje na igreja não é Deus falando. Tanto que inúmeras dessas profecias falham. E a Bíblia diz, se ele falha uma vez, acabou. Falso profeta. De 10 ele acertou 9. Não interessa, ele continua sendo falso profeta. Ele continua sendo o enviado de Satanás. Simples. Porque afinal de contas Deus erra? Deus não erra. Se ele diz ter ouvido de Deus e o que ele falou falhou, ora, mostra simplesmente que ele é um falso profeta. Ele não estava falando inspirado por Deus. Ponto final. Não há o que conversar. Então nós vemos que na história há alguns que tentaram, assim como Molina, com a sua teoria, né, do conhecimento médio. Paulo se calou diante desse texto. Molina decidiu ir um pouco mais adiante. Ele tentou conciliar que Deus decreta todas as coisas e que o homem é responsável pelos seus pecados. Ou seja, o homem comete os seus pecados de maneira livre. O problema é que essa teoria, que é até difícil de se explicar, de Molina, porque o pensamento dele foi tão longe, que é mais ou menos ali, tipo aquela guerra infinita dos Vingadores. É mais ou menos esta a ideia de Molina ali. Né? É até difícil de se explicar. Mas a ideia dele, ele tentava conciliar justamente isso, mostrar que dava para conciliar as duas coisas, indo além do que Paulo disse aqui, ou seja, foi além das Escrituras. Né? Ou seja, a ideia dele basicamente é o conhecimento de todos os mundos possíveis, né? Que Deus sabe de todas as possibilidades, diante de todas as circunstâncias. E é claro que, por um lado, isso é verdade, Deus tem o controle de tudo. Por isso que, lembre-se, meu irmão, grande parte das heresias, elas têm um fundinho de verdade. Isso é fato. Porque se um enviado do demônio, né, um satanista viesse e falasse algo, claro que muitos vão rejeitar de início. Muitos já vão rejeitar. Não, um satanista falando. Por que eu vou ouvi-lo? Mas se vem um falso profeta e ele abre a Bíblia e começa a falar, muitos se rendem. Eles não examinam o que está sendo falado. Eles não examinam aquilo que aquele homem está pregando. Por isso que é perigoso. O falso profeta é perigoso. Por isso que ele deve ser combatido.
Jesus combateu os falsos profetas de seus dias. Da mesma maneira somos nós hoje. Precisamos apontar e dizer, não, fulano é um herege. Não, fulano está distanciando as pessoas de Deus. Não sigam esse homem. Então, precisa ser falado, né? Então, Molina, com esse pensamento dele, com essa teoria, ele tentou conciliar. Como se Deus estivesse de fora, né, de todo o mundo, Deus estivesse de fora e ele fosse, por exemplo, a uma lanchonete e pudesse escolher, como se fosse assim, mais ou menos. Diante de todas as possibilidades possíveis, diante de todos os mundos possíveis, Deus está de fora, que já é uma loucura. E aí Molina disse, então, que Deus escolheu, ele viu. Dentro de todos os mundos possíveis, olha e vê aquele mundo que tem uma árvore e tem uma queda. E Deus escolhe aquele mundo, que de uma maneira ou de outra vai glorificá-lo. E aí Molina tenta explicar, ele usa essa teoria para explicar, para dizer que de uma forma ou de outra Deus continuou sendo soberano. Porque dentro dessas possibilidades, desses mundos possíveis, Deus escolheu exatamente esse mundo, que já estava, né, que o homem é responsável pelos seus atos, seus pecados, mas aí ele tenta conciliar. Não dá para conciliar que Deus é soberano, porque ele escolheu aquele mundo, e de uma forma ou de outra isso vai glorificá-lo. E aí ele diz então que isso explica o problema do mal. Né, que o homem já está corrompido, que o homem já é depravado, só que na verdade não explica. A teoria de Molina não explica a origem do mal. Não explica, ela não dá resposta ao problema do mal. Isso é uma loucura. Qual que é o problema disso? Primeiro, porque não resolve o problema da questão do mal. Ou seja, por que então que Deus escolheu? Se há um mundo que não haverá dores, como nós um dia estaremos com Ele, na glória, e a Escritura diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por que então que Deus escolheu este mundo? Ora, por que homens que matam uns aos outros? Por que com tantas desgraças? Por que tantos sofrimentos? Por que Deus já não escolheu outro? Ele não explica. Segundo, que é o mais perigoso, ele vai além da revelação bíblica. Ninguém falou sobre isso, mas Molina traz essa revelação. Molina traz esse entendimento, traz essa teoria, onde como eu te disse, muitos crentes têm flertado com ela. Muitos crentes têm defendido a teoria de Molina. Doutrina essa que visa defender crenças católicas, pois afinal de contas ele era um jesuíta, ele era um padre católico. Os protestantes diziam aos católicos, vocês negam a soberania de Deus, vocês são pelagianos, ou seja, vocês estão negando o pecado original. E a igreja vai rebater. Ou seja, eles queriam combater a depravação total, como os protestantes afirmavam. Ou seja, o homem se corrompeu de uma maneira que não pode e não quer buscar a Deus por si só. E Justo Gonzalez, né, ele resume o pensamento de Molina da seguinte maneira: o homem é livre, mas não pode por si só chegar à salvação. Ele precisa de uma ajuda. Está vendo? Até aqui o pensamento de Molina é muito parecido com o do cristão. O homem não pode por si só chegar até Deus. Há uma diferença que ele diz, o homem é livre. Mas ele diz, mas ele não pode por si só chegar até Deus. Não é isso que nossa fé reafirma? Que nós não podemos por nós mesmos buscar a Deus, se não houver uma intervenção divina? Então você vê que é muito sutil uma heresia de um princípio bíblico. E continua, né, Gonzalez explicando ali. E ele diz, né, ajuda, o homem é livre, mas não pode por si só chegar à salvação. Precisa de uma ajuda, ajuda que é dada a todos os homens. E aqui já diferencia da fé cristã genuína. Assim ele conclui, né, assim eles podem rejeitar ou aceitar esta ajuda livremente. Ou seja, no final das contas, o homem escolhe a Deus. Ele pode definir se ele quer ou não a Deus. Embora Jesus dizendo isso de forma muito clara, e todas as escrituras mostrando de forma muito clara que isso é impossível. Então essa teoria de Molina, ou seja, esse conhecimento médio, é só uma obra engenhosa para no fundo defender preceitos católicos. Simplesmente isso. E aí você vê os crentes defendendo os ensinos de Molina. É um absurdo. E por último, para a gente encerrar, a importância na crença, né, na soberania de Deus e na responsabilidade humana. Por que é tão importante nós crermos na soberania de Deus e na responsabilidade humana? Porque, meu irmão, se você crê na soberania de Deus, isso vai trazer paz
ao seu coração. Em diversas situações, como por exemplo, quando morre alguém numa fatalidade, ou fruto da maldade humana, se você crê que Deus é soberano, ou seja, de uma forma que você pode não compreender, mas tudo está no controle de Deus, tudo está debaixo do controle de Deus. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa, eu não preciso me apavorar. Eu vou sofrer? Claro que eu vou sofrer. Se eu perdo pessoa que eu amo, claro que eu vou sofrer. Mas eu encontro refrigério, eu encontro paz em Deus, eu posso descansar no Senhor, porque eu sei que, afinal de contas, Ele está no controle de tudo, que Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso apavorar, eu não preciso viver angustiado e aflito com o amanhã, porque, afinal de contas, está nas mãos do Senhor. E Ele tem o controle de tudo, inclusive da minha vida. Minha vida está nas mãos dEle. Isso para o cristão, para o Filho de Deus, traz refrigério, traz paz. Porque você sabe que tudo está no controle de Deus. E por mais que você possa sofrer nesta vida, você sabe que um dia todo sofrimento vai cessar. Que toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Mas para aquele que não nasceu de novo, para o ímpio que não se arrependeu dos seus pecados, isso aqui é um grande tormento. Saber que um dia ele estará frente a frente com esse Deus poderoso. Por isso, meu irmão, que os discípulos foram torturados e não perderam a fé. Porque eles sabiam, eles confiavam em Deus. E eles sabiam que tudo estava no controle de Deus. Se eles estavam sendo mortos, se eles estavam sendo massacrados, de uma forma ou de outra, aquilo seria para a glória de Deus. Eles sabiam, eu posso perder a minha família, eu posso perder os meus bens, mas Deus está no controle da situação. Por isso que é totalmente diferente o cristianismo da igreja primitiva para o cristianismo moderno. Eles não tinham nenhum desses marketing que nós temos hoje. Não havia, a promessa do cristianismo não era de enriquecimento, não é de prosperidade. A mensagem do cristianismo é: Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é aquele que veio para nos reconciliar com Deus Pai. Essa era a mensagem do cristianismo. E muitos morriam por esta mensagem, porque eles sabiam que era verdade. Por isso que nós vemos hoje esse falso cristianismo que faz falsos cristãos. Por isso que eles sucumbem diante da primeira adversidade. Todos nós temos repúdia ao sofrimento. Não estou falando para você buscar o sofrimento, mas você precisa saber, eles fazem parte da vida. Por que você não pode sofrer? Quem é você? Quem sou eu? Por que nós não podemos sofrer? Se Cristo, nosso mestre, sofreu, por que você teria que ser livre? Só porque você serve a Deus? Ora, se o próprio Messias foi pendurado no madeiro, sofreu horrores, por que nós não podemos sofrer? Mas hoje os crentes têm uma aversão ao sofrimento. Por isso que eles sucumbem diante da primeira adversidade. Porque eles não estão preparados. Porque eles não conseguem conceber a ideia de que por servir a Deus, eu não posso sofrer. Eles não conseguem conceber essa ideia. Mesmo que eu seja fiel a Deus, eu posso sofrer. Eu posso passar por sofrimento. Mas há uma diferença, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, eu tenho a garantia que Deus está comigo todos os dias. Essa é a diferença do crente para o ímpio. O cristão, ele sabe que ele pode sofrer horrores nesta vida, mas ele não está sozinho. E no final, um dia, todo sofrimento vai cessar. Toda dor vai cessar. E nós passaremos a eternidade conhecendo ao Senhor. Então isso traz refrigério. E saber da responsabilidade humana. Não, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu decido trilhar o caminho do pecado, eu vou ser responsabilizado por eles. Ou seja, isso, se você conhece essa doutrina, isso deveria gerar temor em seu coração. De se submeter a Deus, submeter a sua palavra e de viver uma vida para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, lembre-se, a Bíblia revela tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada. Mas ela não revela tudo o que existe. Tudo que você precisa para caminhar na vida cristã está muito claro. E assim como Martin Lloyd Jones disse, eu só sei o que está na Bíblia. Que eu e você também fiquemos somente com o que está na Bíblia. Eu só sei o que está na Bíblia. Quando a Bíblia se cala e o homem tenta falar, surgem as heresias. Sempre foi assim.
a Bíblia se cala, o homem começa a querer falar e explicar, as heresias surgem. Que Deus nos dê graça, que Deus possa realmente nos conduzir a cada dia, para que nós venhamos viver uma vida que o glorifique, uma vida que possa descansar em Deus, sabendo que não importa os sofrimentos, que não importa as adversidades que nós venhamos enfrentar, a minha vida não está jogada ao acaso. A minha vida está nas mãos deste Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Amém?